Agora também temos que, além de santidade no falar, no pensar, no agir, nos relacionamentos, vamos também ver a santidade na sexualidade. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos, 4, versículo 1, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. E exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, isto é, caminhando, como diz uma versão no grego, né? Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse trecho também, essa tradução, ela não é muito clara, né? Prostituição, o que se entende por prostituição na língua portuguesa? É a realização do ato sexual com pagamento de dinheiro. Mas se você for aos originais, você vai perceber que prostituição não é prostituição. Os originais dizem imoralidade sexual, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessarte, isso é, deste modo, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Na verdade, a santidade, ela abrange várias áreas. O falar, o agir, né? o pensar, mas não só isso, abrange também a sexualidade. E nós temos que ser santos em todas as áreas, na verdade, né? E vamos abrir também Colossenses 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim. Veja o que diz aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É só o 5, né? Na verdade, eu fiz também uma outra pesquisa, também na Bíblia judaica e grega, né? Primeiramente, vamos analisar. Fazei, pois, morrer. Em outras versões, não está a fazer. Considerai mortos a vossa natureza terrena. Na verdade, eu vou mais pelo original. Não é fazer morrer, é considerar morto. Por quê? Explica, por favor. Vocês podem me pedir uma explicação, eu vou explicar agora. Quando você vem a Jesus, você se torna, e você entrega a sua vida a Jesus, você entrega a sua vida a Ele, e você recebe a natureza de Deus. Isto é, aquela natureza antiga que te controlava, te levando a viver pelas suas emoções, pela sua mente, pelos seus instintos, ela morreu. Se já está morta, como é que você vai fazer morrer algo que já está morto? Tanto é que o original diz assim, considerai mortos. O que é considerar? Você observa e age de acordo com a palavra. É o que diz a palavra de Deus, né? Até mesmo eu até fiz uma cópia aqui da minha própria Bíblia, né? Dessa parte de Colossenses, fazer por morrer. O que Paulo estava combatendo aí? Deixa eu explicar para vocês o pano de fundo, o que estava acontecendo naquela época. Existia um grupo de pessoas religiosos, eu não sei se eram religiosos ou um grupo filosófico, querendo se misturar na igreja de Deus.
eles eram chamados de gnósticos. Os gnósticos, eles ensinavam, veja só qual é o ensino dos gnósticos. Eles ensinavam que o corpo é mau. É mau em si mesmo, isto é, intrinsecamente o corpo é mau, de acordo com os gnósticos, não de acordo com a palavra de Deus. E não pode ser redimido dos seus maus caminhos. Então, os gnósticos diziam, já que o corpo é mau, e você não tem como mudar isso, você pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Era o que falavam os gnósticos. E essa doutrina estava entrando dentro das igrejas. O apóstolo Paulo viu o que estava acontecendo e começou a falar sobre isso. O que ele falou? Considerai mortos a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, né? Então, o apóstolo Paulo queria dizer, considerem, veja bem o que falam os originais, considerem os membros do seu corpo mortal como mortos, ou seu corpo terreno como mortos. Traga eles sob controle. Trate-os como se eles estivessem mortos. Veja como o original é diferente. Você tem a nossa tradução, que infelizmente não transmite toda a realidade, e você tem os originais. Então Paulo queria dizer, trate o seu corpo fora da vontade de Deus como morto. Porque o seu corpo tem que estar em sujeição ao seu espírito. Nós vamos ver em outro texto que nós somos espírito, alma e corpo. E o corpo não pode, a nossa alma não pode controlar o restante da nossa vida. Trate eles como se estivessem mortos. Por quê? O espírito, a alma e o corpo, e já é o comentário da Bíblia de estudos bíblicos, né? O espírito, a alma e o corpo estão relacionados entre si. E o corpo tem que se comportar como o espírito comanda. Veja só, nós somos espírito, alma e corpo. Os que só vivem pelos instintos, pela alma, não estão sendo controlados por Deus. Você tem que se deixar controlar pelo seu espírito, mas seu espírito precisa a cada dia estar lendo a palavra de Deus e orando para se fortalecer. E os males do corpo que o apóstolo Paulo ele lista são os seguintes: porneia, que é a imoralidade sexual, incluindo, agora o que eu vou citar não procede do pastor José Arthur, mas é o comentário bíblico. De você depois quiser, eu posso lhe passar toda a fonte. Olha só o que diz o comentário bíblico. A prostituição significa todos os pecados sexuais de pessoas casadas ou solteiras, incluindo adultério, homossexualismo, incesto, etc. Isso é o primeiro termo, porneia, prostituição. Todos os pecados sexuais, vou repetir, de casados e solteiros, incluindo adultério, homossexualismo e incesto. Esse nome no grego é porneia, que é prostituição, que nós também temos a tradução imoralidade sexual. Temos também aqui como impureza, que é a falta de limpeza de todas as formas no corpo. O que é impureza? É pensar mal, ter pensamentos que não se comportam de acordo com a palavra de Deus, paixões, desejos. Então nós temos aqui toda uma lista de coisas, né? Temos também, pasme agora, você vai ficar, não sei o que vai acontecer. Diz aqui, ó. Pleonexia no grego significa avareza.
Avareza significa desejar, nos originais, desejar ter mais do que uma pessoa precisa. Isso é avareza. Isso significa avareza. Não porque é insuficiente, mas porque os outros têm mais. Olha só o que é original, pleonexia, avareza. Desejar ter mais do que uma pessoa precisa, não porque é insuficiente, mas porque os outros têm mais. Esse desejo também é chamado de idolatria. A avareza está tão conectada com a idolatria que elas andam de mãos juntinhas. Então é isso que significa avareza, de acordo com os originais de Colossenses 3, versículo 5. E o versículo 6 eu tenho que ler, ninguém gosta de ler esse versículo, mas eu também não posso deixar de te avisar isso. Diz assim: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se eu desobedeço, se eu não vivo de acordo com a palavra de Deus, eu sou classificado por ela, pela Bíblia, como filho da desobediência. E não estarei protegido contra a ira de Deus. Vamos abrir também em Hebreus 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então nós temos aí também a santidade, né? Na área sexual. Essa é que é a grande questão. Deus vai julgar os impuros e os adúlteros.